Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje nós vamos fazer o nosso devocional em cima de um texto da irmã Juliana Aparecida Inácio de Oliveira Vigil. Ela é bacharel em teologia e é a presidente da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Ela é de Pelotas. Ela escreveu um texto chamado Começa em Casa. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de deixar bem definido isso, quem escreveu o texto foi a irmã Juliana Vigil. Eu vou fazer o quê? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos entender a importância de começar a seguir os seus passos em casa. De casa nós podemos mostrar o teu amor para outras pessoas. A nossa família tem que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo para a nossa família e só o Senhor pode nos ajudar a fazer isso. Então perdoa, Senhor, se nós não temos feito isso como se deve. Que nós possamos realmente começar a viver uma vida santa em casa. É o que pedimos em teu nome. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico hoje é bastante extenso, é o capítulo 31 de Provérbios, mas eu vou lê-lo todinho com os irmãos, tá bom? Então, se os irmãos quiserem, acompanhem aí com a sua Bíblia, mas eu acho que vale a pena a gente ler juntinho, tá bom? Então, são ditados do rei Lemuel. Os ditados do rei Lemuel contêm essa mensagem que a sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aqueles que destroem os reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo e o vinho para os que estão amargurados. Que bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para os que estão aflitos, sim. Fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. A mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha com os fios com as suas mãos. Como um navio mercante, traz alimentos de longe, levanta de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra, com o que ganha planta um vinhedo, é cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear, seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho, fino tecido e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupa de linho, com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste de força e dignidade e ri-se sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensam-na por tudo que ela faz e que suas obras a elogiem publicamente. Amém? Bom, então assim, o versículo escolhido pela irmã Juliana Vigil foi o 30, que diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.
Bom, esse aqui é um final praticamente dos livros de Provérbio. E a partir do versículo 10 é um acróstico, sabe? Aqueles que são palavras escritas com um nome na vertical e as palavras escritas na vertical, ou na horizontal. A palavra escrita na vertical e a frase na horizontal, começando com a palavra que está escrita na vertical. Então, isso é um acróstico. E esse acróstico do livro de Provérbios, ele exalta a nobreza da sua esposa, mais conhecida como uma mulher cheia de virtudes, né? Mulher virtuosa. Cada um dos seus 22 versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Isso era um jeito lá da moda literária daquele tempo, que apontava para a riqueza dos detalhes sobre as suas competências e a coloca em posição de prestígio diante da sociedade. Então, era um recurso literário, né? Essa questão do acróstico. E aí, a irmã Juliana Virgil diz que o termo hebraico Rahil significa basicamente capaz. E é possível pensar em capacidade como algo a ser desenvolvido. Então, ninguém nasce capaz, é isso que ela quer dizer. Então, você pode, com o tempo, ir se aperfeiçoando, se tornando cada dia mais capaz. Então, a casa dessa mulher, o espaço, era perfeito para que ela pudesse desenvolver as suas competências, para cada dia ela fosse ficando cada vez melhor. Então, ela buscava o quê? Evitar desgaste financeiro e emocional, que está lá no versículos 13 e no 15, que diz assim: ela adquire lã e com alegria trabalha os fios com as mãos, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Então, ela procura fazer o máximo para evitar desgaste financeiro e emocional, porque estava todo mundo com dinheiro e sem problema, né? Então, ela fazia grandes investimentos que requeriam o quê? Que ela tivesse atenta, com o olhar acurado, atenta, para ter essa especialização, esse avanço intelectual. E dos versículos 16 ao 19, o que gerava impacto significativo na vida das outras pessoas. Então, no 26 está assim: quando ela fala, suas palavras são sábias, quando dá instruções, demonstra bondade. Então, assim, quando a mulher sábia, virtuosa, desenvolve as suas capacidades, ela não abençoa só ela mesma e só a sua família. Ela acaba abençoando outras pessoas também. Então, à medida que ela buscava soluções para situações de necessidade básica, aquela mulher desenvolvia como gestora, como quem resolve aquelas questões, e acumulava o quê? Dinheiro, desenvolvendo também a sua capacidade e aumentando a sua influência. A estima pelo seu marido, pelos cidadãos mais importantes da cidade, deve-se provavelmente pela habilidade que ela tinha em oferecer suporte para que ocupasse o seu próprio lugar de prestígio. Então, assim, como está no versículo 23, né? Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se sente com as demais autoridades. A gente não tem aquele ditado que diz: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então, trocando em miúdos tudo que foi dito, é o quê? Esta mulher que é virtuosa, que é sábia, que ela é capaz, o que ela faz? Ela trabalha nos bastidores para abençoar a família e abençoar as pessoas. Então, ela pensa como não desperdiçar, como juntar dinheiro, como naquela época tricotava, fazia lã, roupa de lã e tal, coberta. Então, ela viu o que estava faltando na casa e ia procurando suprir aquelas necessidades. Para quê? Para que seu marido não tivesse esta preocupação. E, em contrapartida, ela o apoiava. Então, ele estava assim, certamente, sempre cheiroso, bem limpinho, bem barbeado, acordava na hora certa, enfim. Eu imagino, né, que ela dava o maior apoio para o marido dela acabar sendo respeitado lá na porta da cidade, onde eles costumavam se sentar, né? Então, o poema, esse acróstico, é finalizado exaltando o temor ao Senhor, fator mais relevante em qualquer projeção. Então, logicamente,
tudo que essa mulher faz não teria nenhuma utilidade, não teria nenhuma validade se não tivesse o temor ao Senhor. Então é a graça de Deus que eleva suas virtudes e faz com que soluções simples gerem grandes transformações. Então, assim, eu acho que este texto de hoje está cheio de palavras difíceis, né? Mas, trocando em miúdos, aquilo que eu entendi é isso. Que aquela mulher que é virtuosa, que é sábia, que é capaz, primeiro ela tem que investir no Senhor, saber que todas as coisas que ela tem são graça, são misericórdia, vem de acordo com o amor de Deus. Em segundo, ela vai fazendo o seu melhor para abençoar a vida da família dela, a vida dela e a vida das pessoas que estão ao redor dela. Então, isso foi que eu entendi, que essas virtudes trazem grandes soluções, grandes transformações, mas sempre debaixo da graça do Senhor. E ela acaba esse texto perguntando, e você? O que você vai fazer hoje para proporcionar algo de importante na sociedade amanhã? Então, assim, o que você pode fazer hoje que fará a diferença para o outro, né? O que você pode contribuir para que a nossa família, nosso bairro, nossa cidade, nosso Brasil, nosso mundo seja um mundo melhor? Às vezes, a gente pode começar com coisas tão simples como reciclar o lixo, pensar melhor naquilo que vai falar, não dizer as coisas atabalhadamente, né, de forma que possa ofender as outras pessoas. Às vezes, fazer uma doação, um carinho, são coisas pequenas que a gente começa a fazer em casa e que vão se reproduzindo. Então, a pergunta que não quer calar é essa: o que você vai fazer hoje para proporcionar relevância na sociedade amanhã? E o nosso manancial termina assim: as pequenas decisões que você toma hoje podem mudar o mundo de alguém amanhã. Então, eu li uma frase assim, mais ou menos assim, né? Antes de querer salvar a Amazônia, de levar cartaz, salve a Amazônia, né? Recicla o seu lixo, evite o desperdício, não desperdiça água, não desperdiça alimento, enfim, começa na sua casa, né? Antes de você criticar aquele político corrupto, aquilo que foi dito, repara na sua vida, nas suas palavras e faça uma autoavaliação. Então, tudo que é de melhor deve começar em casa e dali se expandir. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço, ó, de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.